dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos de volta na nossa aula de automação industrial. Na aula de hoje a gente vai ver introdução em CLPs. A aula de hoje é extremamente importante para situar vocês na nossa unidade. A gente vai focar até o final, até a prova dessa unidade em CLPs. Então é bem importante que vocês conheçam esse dispositivo, a utilização deles e etc, tá? A gente vai aprender os detalhes mais importantes sobre ele, vai aprender as vantagens de se utilizar, o que é um CLP, vai aprender também um pouco sobre as estruturas do CLP, duas estruturas que existem no mercado, quais são as estruturas mais utilizadas, vai aprender os elementos do CLP e etc. Então vamos lá para a nossa aula de hoje, ver esses tópicos. Como eu já falei para vocês, já dei uma adiantada na introdução, a gente vai ver as vantagens de se utilizar um CLP, os elementos de cada um, os tipos de estruturas, os critérios de escolhas para CLPs e também uma aplicaçãozinha simples em um sistema de automação industrial. Então, iniciando como vantagens, aqui eu separei vantagens, mas eu já também vou incluir sobre o que é um CLP. Bom, inicialmente é interessante saber que CLP ele vem de computador lógico programável, ou vocês podem encontrar também a terminação em inglês PLC, Programmable Logical Computer, que vem justamente dessa definição. E o que é isso? Se você analisar bem pelo nome, é um computador que pode ser programado ou que pode ser programável, e ele é composto de uma lógica, ou ele tem uma lógica interna, que essa lógica interna ela é programável, reconfigurável, dependendo das necessidades que eu tenho para o meu sistema, dependendo da aplicação que eu vou utilizar. Então é um computador, não deixa de ser um computador, só que ele tem a lógica dele toda programável. Então ele é voltado para isso. Ele é um software, ele tem um software flexível que permite essa programação e essa reajuste dependendo da utilização que eu quero dar para o meu CLP. Então, são computadores lógicos programáveis que surgiram inicialmente para sanar os problemas de fiação associados aos circuitos de controle com relé. Apenas aplicando o meu CLP, eu tenho várias entradas e saídas e tenho uma lógica que vai levar em consideração todas as entradas, todas as saídas que forem importantes para o meu sistema. Faixas de temperaturas ampliadas, imunidade a ruído elétrico, resistência à vibração e a impacto. Esses aqui estão relacionados ao ambiente hostil que é uma indústria. Lembrem-se que quando eu estou falando de indústria, eu posso ter equipamentos extremamente sensíveis e que funcionam sobre temperaturas elevadas, sobre pressão elevada, sobre vibração. E isso, utilizar um equipamento baseado em relé, poderia danificar a fiação. Imagina que eu tenho uns fios conectados e eu começo a vibrar por um determinado mexedor, enfim, dependendo da aplicação, eu posso precisar de... Eu tenho essas vibrações, eu tenho esses impactos que podem acontecer na fiação, e se eu utilizar relé, pode ser que esses cabos sejam desconectados, eu não tenho uma certeza muito grande. Já quando eu utilizo CLPs, eu tenho uma lógica e eu tenho um equipamento que ele é fechadinho, que ele é robusto a essas vibrações, robusto a esses ruídos, então me dá uma garantia muito maior para esses meios que são hostis, como são os ambientes industriais, tá? Pensa que eu tenho também uma caldeira, eu posso ter caldeiras que esquentam um determinado líquido. Eu vou ter um CLP que vai estar submetido a essa caldeira para controlar a temperatura, para controlar a pressão interna e etc. E se eu fizesse isso com relés, eu poderia derreter o relé, poderia danificar a estrutura do relé como um todo. CLPs são projetados justamente para esses ambientes hostis, que antes eu precisava de um relé e nem sempre ele fornecia a garantia necessária para o funcionamento completo desse sistema como um todo. E ele vai funcionar justamente como está ilustrado aí na figura. Eu tenho um determinado processo que eu vou controlar, um determinado processo que eu vou estudar, que eu vou, enfim, interferir sobre ele, que eu vou ler as variáveis que são internas aos processos, enfim, tudo isso relacionado ao processo, eu vou ter informações que são enviadas para o meu processamento e controle através
de sensores que vão estar medindo todas as informações relevantes do meu processo e, com base nas informações desses sensores, eu tomo uma determinada decisão de processamento e de controle e envio essa decisão para os meus atuadores, onde os atuadores podem ser, por exemplo, um motor para aumentar a velocidade de mistura de sementes, de refrigerantes, enfim. Pode ser, por exemplo, a abertura e o fechamento de uma válvula, que é uma decisão tomada graças ao CLP, graças às informações que foram medidas através dos sensores. Então, se eu tenho essas informações que chegam através de sensores para o meu CLP, eu posso tomar as melhores decisões possíveis e mandar essas decisões para atuadores, e esses atuadores vão atuar, como o próprio nome já diz, no processo em si. Vão acionar alavancas, vão abrir ou fechar válvulas, vão aumentar ou diminuir a temperatura, dependendo do atuador que eu vou utilizar e dependendo da condição que eu predetermino lá no meu processamento e controle, quando eu estiver programando o meu CLP. Então tá, se eu estou utilizando um computador, por que eu não posso utilizar um computador pessoal? Ao invés de utilizar um CLP, precisar de um equipamento específico, um equipamento que não é tão barato. Bom, como vocês já imaginam, e também pela explicação que eu dei anteriormente, o CLP tem um software e um hardware voltado para a indústria. Então, eu vou ter uma segurança muito maior dos equipamentos internos do CLPs que não vão serem danificados por temperatura, por pressão, por vibração, etc. Imagina que eu vou colocar um computador pessoal, um notebook para fazer a medição lá no ambiente de trabalho e eu tenho um ambiente de trabalho extremamente hostil, com radiação, com vibração. No momento que tiver em cima de uma placa vibrando, eu posso danificar o HD, por exemplo, do meu computador pessoal. Então, não tem um software nem um hardware específico para as aplicações industriais que são ambientes hostis. Toda a indústria tem ambientes hostis, tá? As diferenças também é que o equipamento do CLP, ele tem as interfaces especiais de entrada e saída que os meus computadores pessoais não possuem. Essas entradas e essas saídas são específicas, tanto analógica quanto digital, para aguentarem altas tensões, para aguentarem variações muito bruscas e etc. O que computador pessoal não permite. Eu precisaria de todo um hardware específico para fazer as conversões analógicas digitais necessárias, para fazer as transformações necessárias, para poder utilizar um computador pessoal para a indústria, para fazer o controle e automação de uma indústria. E também, CLPs têm a facilidade de terem uma linguagem de programação específica voltada para o controle e automação. Essa linguagem específica é uma linguagem de alto nível também, que ela é voltada e baseada na lógica de relés. Então é uma linguagem muito fácil de ser programada, apesar de terem aplicações bastante complexas, como a gente vai ver no decorrer dessa disciplina, tá? Então, os CLPs, eles têm todas essas funcionalidades que os computadores pessoais não possuem. Eu teria que fazer várias adaptações no computador pessoal para assim permitir a utilização deles em um ambiente industrial, em um ambiente hostil, como eu sempre falo. Ou seja, um computador digital projetado para o uso de sistemas de automação de processos. Por isso que a gente acaba utilizando CLPs. Acaba que essas modificações que eu iria precisar de utilizar em computadores pessoais tornaria muito mais barato acabar utilizando o CLP, que tem um software e hardware específico para a utilização em indústria. Professor, o senhor falou também de software. Por que software? Porque eu preciso de um software específico para rodar em tempo real. Eu tenho que ter uma série de garantias que o software vai estar executando naquele tempo específico, no tempo de amostragem da planta, executando a cada ponto segundo que eu precisar. E o que, por exemplo, sistemas operacionais que a gente conhece, Windows, Linux, iOS, etc., não nos propicia essa segurança.
Então, a melhor forma possível é criar um hardware ou utilizar um hardware específico que já tem um software, um sistema operacional que seja específico e voltado para o controle e automação, permitindo a execução em tempo real e dando todas essas garantias que a gente precisa obter para executar o nosso processo sem grandes dificuldades e sem grandes variações que podem acabar danificando a nossa planta. Lembre-se, danificar a planta ou parar a planta de execução por um determinado momento pode significar perdas de milhões de reais. Uma vez, há muitos anos atrás, quando eu estava num churrasco lá em João Pessoa, um funcionário da Jeep chegou para mim e conversou, dizendo que ele perguntou sobre o que eu dava aula e eu acabei dizendo que eu dava aula de controle e automação, que era o meu foco de estudo. Aí ele chegou para mim e fez: gosto muito da área, mas eu acabei tendo um probleminha com um CLP que me fez parar a produção por 1 hora da Jeep. Parar a produção por 1 hora, ele disse que significou perda de 3 milhões de reais para a Jeep instaladas lá em João Pessoa. Então, esse exemplo eu gosto de ilustrar ele, por quê? Porque, lembre-se, tempo é dinheiro. Na indústria, principalmente, tempo é dinheiro. Então, CLPs tem que dar toda a garantia que o meu processo vai estar executando perfeitamente naquele tempo que ele está sendo executado. Se eu tenho um problema que meu CLP para, ou que o meu computador pessoal que eu estou utilizando para controle é danificado e eu preciso parar a produção, eu vou ter perdas relacionadas a essa parada. Tá? Então é importante ter toda essa certeza e toda essa segurança que o CLP nos proporciona. Outra vantagem que o CLP proporciona é a simplificação dos quadros de painéis eletrônicos. Por exemplo, se eu precisar implementar uma lógica através de relés, eu vou precisar de fazer toda uma fiação específica para as portas ENDs, portas OS, para os cálculos, enfim, eu vou precisar de uma fiação complexa para funcionar essa lógica, para implementar essa lógica. E essa lógica acaba ficando bastante complexa, e se eu precisar entender olhando simplesmente para ela, vai ser complexa. Eu vou precisar de um diagrama, eu vou precisar de entender cada fiação e o que cada fio desses fazem. O que é complicado. Já quando eu utilizo um CLP, eu tenho toda a lógica embutida, toda essa lógica de relés que está aqui ilustrada, ela está embutida no meu CLP. E por ela estar embutida no meu CLP, eu consigo pegar um diagrama de ladder e entender simplesmente o que é que está funcionando. Eu sei que eu vou ter várias entradas, vou ter as saídas, e a lógica do que está acontecendo está interna ao meu programa. Entendendo um pouco de ladder, eu consigo entender exatamente o que está sendo executado na minha lógica do meu sistema. E por isso também ele nos fornece uma maior confiabilidade. Como toda lógica está interna ao nosso CLP, eu tenho a facilidade de saber que eu não vou cometer grandes erros na fiação. Imagina que para fazer um projeto como esse, eu preciso entender o que cada fiozinho desse está saindo, de onde ele está saindo e para onde ele está indo, para não cometer erros de ligação. Já quando eu estou fazendo meu projeto em CLPs, eu posso vir até errar no quesito de ligar uma entrada e saída, mas é bem mais complexo do que errar a lógica. Errar a lógica aqui, eu acabo errando na programação, é fácil de se fazer, de se consertar. Já se eu errar uma lógica aqui, uma porta eu ligar errada, é bem mais complexa de entender onde está errado. Então, ele acaba nos fornecendo uma maior confiabilidade no quesito de diminuir os erros e diminuir as capacidades de implementação de erros no sistema como um todo, tá? É claro que, como eu falei para vocês, erros podem acontecer, mas vão ser erros de lógica e não erros em circuitos elétricos. E normalmente erros em circuitos elétricos acaba saindo bem mais caro do que erros de programação. Maior flexibilidade, o CLP nos proporciona uma maior flexibilidade no quesito de é bem mais fácil expandir o CLP, é bem mais fácil expandir a lógica de um CLP do que expandir a lógica implementada do relé. Se, por exemplo, eu precisasse reconfigurar todos os temporizadores, todos os contadores utilizados no meu relé, seria bem mais complicado
de refazer toda a lógica, refazer todos os cálculos. E a gente vai aprender futuramente, ainda nessa disciplina, como reprogramar isso em questões de segundos. Então vai ser bem mais fácil fazer toda a reconfiguração de contadores, de temporizadores que os meus circuitos vão precisar, do que se eu precisasse fazer isso em uma lógica de relé. E também é bem mais fácil fazer a expansão dessa lógica. Vamos, por exemplo, eu comprei uma determinada planta e eu vou precisar expandir o número de sensores que está nessa planta. Então, é bem mais complexo fazer essa expansão e ainda continuar utilizando uma lógica programada, utilizando relés, do que utilizando CLPs. CLPs, basicamente, eu vou modificar um pouco a lógica e vou conseguir refazer essa fiação e reexecutar esse programa como um todo bem mais simples do que na lógica de relé. E também permite, essa flexibilidade toda, ela permite eu expandir a lógica para outro CLP. Então, por exemplo, se eu tenho uma lógica já implementada em uma determinada planta e eu comprei uma outra planta, ou aluguei um determinado equipamento de outra empresa que vai funcionar da mesma forma, eu posso simplesmente, com Ctrl+C e Ctrl+V, pegar o programa que está sendo executado lá no meu CLP original e passar para o nosso CLP que eu acabei de comprar, que eu acabei de utilizar. Então ele tem toda uma flexibilidade que é dada por ser um computador reprogramável como ele é. Se eu precisasse fazer isso, toda essa cópia, utilizando relés, eu teria que estudar todo o circuito de relés, teria que entender cada ligação e implementar ele, correndo os riscos de fazer as ligações da forma errada, podendo, inclusive, danificar a planta como um todo. Normalmente, CLPs eles possuem um tempo de resposta mais rápido, devido à capacidade de processamento, do que os acionamentos dados pelos relés. Então eu acabo tendo um tempo de resposta muito melhor em CLPs do que em relés. São programados através de linguagens de programações de alto nível, uma programação amigável ao operador, fácil de ser implementada, como vocês vão ver nessa disciplina, que utiliza ligações por relés, a lógica baseada por relés ela é passada para um software, então fica bem mais fácil de ser programado. Essa linguagem ladder que a gente vai utilizar nessa disciplina e que é utilizada, definida pela norma IEC 61131, ela foi implementada e foi criada a partir das análises de relés por engenheiros elétricos, então é uma linguagem bem mais simples, porque ela vai se preocupar basicamente como chaves, liga e desliga, com bobina, com entrada e com saída. Então é bem mais simples do que programar, por exemplo, em Java, em Python, como vocês estão acostumados. Eu tenho uma facilidade na verificação dos erros. Se eu tenho um problema e se eu identifico um problema na execução do meu CLP, eu consigo fazer a depuração da minha lógica muito mais simples do que entender todo o circuito que eu implementei, entender passo a passo do que cada relé está ligando, do que cada relé está sendo acionado de alguma forma. É bem mais simples fazer essa análise em um código do que nos meus diagramas de circuitos. Eu tenho também a possibilidade de realizar simulação para fazer a verificação do projeto. Ao invés de implementar ele na prática para já ver ele funcionando, eu posso simplesmente utilizar um software, como a gente vai utilizar o Click02, para realizar os testes para saber se meu código está funcionando como deveria e se ele está funcionando como eu espero. Então é bem mais tranquilo fazer esses testes e bem mais tranquilo implementar depois de eu ter implementado todos esses testes e realizado todas as simulações que eu só posso graças ao meu CLP. Bom, eu tenho funções de temporização e funções de contagem, funções de comparação implementadas direto através do software, sem precisar me preocupar com circuitos específicos que façam isso. Tenho funções de cálculo avançadas para implementação das técnicas de controle. Eu vou poder utilizar uma integral, vou poder utilizar uma derivada, vou poder utilizar uma divisão, por exemplo, sem precisar me preocupar com a fiação disso, porque tudo é feito na forma de código. E principalmente o que torna bem mais simples a utilização
do CLP e o que foi praticamente o diferencial porque ele foi implementado é que ele permite o processamento de sinais, tanto digitais quanto analógicos. Antes eu só poderia trabalhar com sinais analógicos, como vocês sabem, porque todo sinal é analógico, então o meu sinal elétrico era analógico, mas com a utilização dos CLPs eu posso fazer o processamento desses sinais para saber o que está acontecendo na prática da minha planta. Fazendo o processamento como se fosse um DSP mesmo, fazendo o processamento analógico de toda a funcionalidade da minha planta, de como é que ele está funcionando. Esse processamento em si, ela é feito através de filtros, é feito através dos sinais que são recebidos, enfim. Existe toda uma teoria chamada processamento digital de sinais que vocês já estudaram com certeza lá na disciplina. Então, CLPs nos dão essa funcionalidade que o relé não possuía. Ele até tinha um certo processamento de sinais, se a gente for aproximar bem, mas era um processamento que não chega aos pés da capacidade que o CLP possui atualmente. Eu posso, por exemplo, acionar alarmes a partir do processamento dos sinais digitais ou analógicos que chegam no meu CLP. Eu posso tomar decisões complexas apenas utilizando programação e apenas utilizando o processamento desses sinais analógicos que o CLP vai ler e vai processar. Então aqui basicamente essas setas mostram a evolução da automação de onde saiu do controle a relé, passando pelo controle discreto utilizando CLPs e chegando enfim no processamento analógico que o CLP nos proporciona. É claro que, lembre-se, se eu estou falando de uma máquina e que ele está funcionando e fazendo o processamento de sinais analógicos, eu estou sempre fazendo a conversão de analógico para digital. Esse passo sempre vai acontecer, tá? E também ele nos propicia algumas funções avançadas de cálculo, como eu já falei para vocês. Uma outra funcionalidade que os CLPs nos proporcionam são a capacidade de comunicação. A capacidade de comunicação ela é inovadora no sentido de, antigamente, por utilizar relés e fiação elétrica, eu só tinha controle, poderia conhecer o que está acontecendo naquele momento da planta. Agora, com o sistema como um todo, podendo ter a comunicação através de protocolos específicos, através de linhas de comunicação específicas, eu tenho a capacidade de conhecer o que está acontecendo a passos à frente e tomar uma decisão que pode ser importante para evitar um desastre na minha planta. Por exemplo, se eu estou num sistema de refrigeramento, de bebida de refrigerante, por exemplo, e a minha máquina lá da frente de fechar, de tapar o refrigerante, ela travou por algum momento, eu posso mandar uma mensagem lá para o início da minha planta para dizer que para a produção. E não ficar encalhando tudo na entrada dessa minha parte do meu processo que travou. Então, eu evito o congestionamento e assim evito danos à minha planta como um todo. Tá? Essa comunicação só é permitida porque eu utilizo computadores para o controle de processo. Então, a capacidade de comunicação é uma vantagem enorme dos CLPs que permite um controle e uma maior segurança para a nossa planta, tá? E eu estou explicando aqui a comunicação entre CLPs, mas eu posso ter a comunicação de CLPs com estações de supervisão e de controle, fornecendo coleta de dados, supervisão de controle, monitoramento dos parâmetros de CLP e também as transferências de programas lá de cima, lá da minha estação de controle, direto para o CLP. Então a comunicação ela pode acontecer de duas formas de CLP, tanto com essa estação de controle como entre os CLPs. Não obrigatoriamente só tem uma, pode ter várias comunicações e várias formas de comunicação. Tá? A gente vai estudar isso na última unidade dessa disciplina. Então vamos lá agora para os elementos de um CLP. Quais são os elementos mais importantes do CLP? Quais são os elementos que compõem o CLP como um todo? A gente vai ter alguns módulos, como os módulos de entrada e saída, o processador, o módulo de alimentação, a unidade de memória e o módulo de comunicação. São esses 5 módulos, como vocês podem analisar aí, e que se vocês pensarem bem, não diferencia muito de um computador pessoal.
Em um computador pessoal, eu tenho meus módulos de entrada e saída, mouse, teclado, os drivers voltados para isso. Eu tenho meu processador, i3, i5, i9, etc. O módulo de alimentação, a bateria, a fonte, etc. A unidade de memória, bem, a unidade de memória, vocês sabem, memória RAM, memória cache, memória do hard drive, HD, etc. Bom, e o módulo de comunicação, que é basicamente o que todo computador tem para se comunicar com a internet, para se comunicar com os outros computadores do mundo. Mas em CLPs tem alguns detalhes específicos que a gente vai estudar com um pouco mais calma. Tá, os elementos do CLP, o primeiro deles que a gente vai estudar são os módulos de entrada e saída. Nesses módulos eu tenho interfaces específicas das quais os dispositivos do processo de campo são conectados ao meu controlador. É nesse módulo que eu tenho meus pinos, tanto de entrada quanto de saída, e aqui que é feito o processamento de analógico para digital para fazer a transformação de analógico para digital e assim chegar no meu processador do meu CLP. Esse módulo basicamente serve para condicionar os sinais recebidos e enviados para eu saber o que é que está sendo recebido, de que forma está sendo recebido, se eu estou recebendo uma tensão correta, se a tensão está dentro de um limite correto, para onde eu estou enviando essa tensão, se essa tensão está dentro do limite, se a tensão é para o motor DC, como é que tem que ser feito a alimentação de motor DC, se a alimentação é para um motor de corrente contínua, se é para um solenoide de uma válvula. Então todo esse condicionamento e toda essa certeza é dada pelos elementos de entrada e saída do meu CLP. Então ele serve para uniformizar essas entradas e saídas para poder se comunicar com a planta como um todo. É basicamente o módulo responsável pela comunicação interna do CLP, do processamento que ele faz, de todos os cálculos que eles fazem para a saída para a minha planta como um todo. Tanto a entrada vem da planta, como a saída volta para a planta. Então eu tenho que transformar todos os cálculos que eu faço para entradas e saídas específicas. Um outro módulo extremamente importante, que aí fica entre o nosso módulo de entrada e saída e o meu processador, é um isolamento óptico. Esse isolamento óptico permite ter a certeza que eu não vou ter tensões de entrada aparecendo na saída. Dessa forma eu não tenho curtos-circuitos de uma entrada específica para uma saída específica. E assim eu evito danos à minha planta. Realizar o curto-circuito pode ser extremamente perigoso para a minha planta, chegando a danificar ela como um todo. Então, para evitar isso, todos esses CLPs eles possuem um isolamento entre a entrada e a saída para que não aconteça essas correntes de fuga e acaba gerando curtos-circuitos específicos. E esse isolamento óptico também serve também para proteger o meu processador do meu CLP para não ter danos com relação ao processamento dele. E é importante ter esse isolamento óptico porque, lembre-se, ambientes industriais são ambientes hostis. Então, se eu tiver temperaturas elevadas, vibração, enfim, determinados fatores podem acabar danificando meu processador ou gerando essas correntes e esses curtos-circuitos. Então, esse isolamento óptico serve para dar essa segurança nos nossos processadores do CLP. Um outro elemento bastante importante, eu já falei para vocês, é a unidade central de processamento, ou CPU. E aqui não diferencia muito das CPUs dos computadores. É um microprocessador que vai controlar os módulos de entrada e saída e executa os programas que estão lá na memória. Quando a gente chegar lá na memória, a gente vai ver que tem duas memórias específicas e é o microprocessador que é responsável por gerenciar essas duas memórias. Nesse processador eu tenho uma memória até complexa, porque eu preciso armazenar os resultados das operações lógicas que eu faço com minhas entradas para gerar as minhas saídas, e é esse processador que vai executar uma sequência de comandos que é denominada de ciclo de varredura, que a gente vai ver no próximo slide. O ciclo de varredura nada mais é do que dois tipos. O primeiro tipo, que é o prog, é basicamente o que seta o meu CLP para ser programado por um operador. Então,
Quando o programador quer programar uma CLPs, ele seleciona lá o modo prog, e esse modo prog ele é capaz de permitir o carregamento de programas ou até mesmo de programar no próprio CLPs. Alguns CLPs já propiciam, ele tem uma telinha pequena que propicia a programação direto no CLP, ou então carregar de um computador externo. Então esse modo prog é basicamente para controlar, para permitir o carregamento dos programas que são programados para os CLPs, e o modo run, que é também duas funcionalidades no meu processador. O modo run é basicamente para fazer uma varredura cíclica do meu CLP, da execução do meu CLP. Então vamos estudar um pouco quais são os passos dessa varredura cíclica que o meu CLP nos proporciona. O primeiro passo que eu selecionei aqui para vocês foi o passo das leituras de entrada. Bem, a leitura de entrada obviamente é bem simples para vocês perceberem, que é o passo que vai receber as entradas externas que vêm para o processamento do meu CLP. É nesse ponto que eu carrego as informações necessárias para que o meu programa seja executado. Nesse momento de leitura de entradas, eu estou lendo as informações que vêm dos sensores e passando essas informações para o meu programa, para que o meu programa seja executado. Quando eu passo essas informações, eu vou para o próximo passo, que é a execução do programa. Então eu vou pegar as informações de entrada, seja um erro com relação ao set point, seja informações de temperatura, informações de pressão e etc. E vou para a execução do meu programa. É na execução do programa que tem toda a lógica que aquele CLP está embutida. É aqui que eu vou estar fazendo o controle, verificando os alarmes e etc. Então eu estou executando o programa como um todo. Depois da execução do programa, eu vou para o diagnóstico e comunicação. Nesse diagnóstico e comunicação, eu estou verificando se as minhas saídas calculadas durante a execução do meu programa estão de acordo com as saídas, o limite de saídas que eu posso ter no meu CLPs. Então, por exemplo, eu vou limitar meu CLP para enviar tensões de menos 12 a mais 12 volts. Se a execução do meu programa, por um exemplo, gerar uma tensão de 220 volts, eu não posso aplicar no meu atuador, porque eu vou acabar danificando minha planta, danificando meu motor, por exemplo. E eu não quero isso. É nessa etapa de diagnóstico e comunicação que é feito o diagnóstico de todas as saídas que foram calculadas para saber se elas podem ser implementadas e podem ser utilizadas na prática do meu sistema real como um todo. Então, realiza o diagnóstico dessas minhas saídas calculadas na execução do meu programa. E a comunicação é a comunicação com os demais elementos do meu CLPs, ou com os meus CLPs. É aqui, nessa etapa, que eu faço a verificação se a minha planta está acontecendo, se está tudo bem com a minha planta, se todo o processo está executando como deveria. É nesse ponto que, por exemplo, se vier um alarme de um determinado CLP lá na frente, ou mesmo mais lá atrás, eu paro a execução da minha planta, eu encerro a execução daquele processo para garantir que não vai haver danos no meu sistema como um todo. Então, diagnóstico e comunicação. Diagnóstico, verifico todas as saídas, se elas estão de acordo com as saídas que a minha planta precisa. Está no nível de tensão necessária, é de corrente contínua, é de corrente alternada, etc. E a comunicação, eu realizo comunicação tanto enviando para a minha estação de controle, para saber o que é que está sendo calculado, se está tudo ok, como a comunicação com os demais CLPs presentes na minha planta, como um todo. E aí eu tenho a certeza que está sendo executado tudo bem, posso seguir na atualização das minhas saídas. Se tiver tudo de acordo, eu posso finalmente atualizar as minhas saídas com as saídas que são voltadas para aquele sistema como um todo. Eu atualizo os valores e realizo novamente o meu ciclo,
fazendo a leitura das entradas, executando o programa, verificando, fazendo o diagnóstico e a comunicação e depois atualizando novamente as minhas saídas de acordo com tudo que foi calculado, tá? E esse ciclo continua até o equipamento ser desligado e ser encerrado mais um dia de trabalho. Um outro módulo bastante importante é o módulo de alimentação. Basicamente é um módulo que alimenta com energia o meu CLPs e que fornece a energia para as saídas do meu sistema. É o módulo de alimentação que é responsável pela alimentação direta, como o próprio nome já diz, do meu processador da minha saída. Se eu estou precisando de 20 volts, então é o módulo de alimentação que vai fornecer essa tensão. Se eu estou precisando de 220 volts, o módulo de alimentação como um todo. É basicamente a forma de energia que vai alimentar o CLP como um todo. E aqui ele alimenta todos os componentes eletrônicos do meu CLP. Então, por ele alimentar todos os equipamentos eletrônicos do meu CLP, é importante que eles tenham a capacidade também de saber as tensões que podem ir para cada elemento. Então, por exemplo, equipamentos eletrônicos que trabalham de menos 5 a mais 5 volts, eu tenho que limitar essa tensão. É o módulo de alimentação que é responsável por isso. O módulo de entrada tem um capacitor que só funciona de menos 5 a mais 5 volts. Eu também tenho que limitar essa entrada. Isso tudo é responsabilidade desse módulo de alimentação como um todo, tá? A memória é um elemento chave, eu tenho dois tipos de memória. O primeiro, a memória de programa, que é responsável pela execução dos ciclos do meu CLP, tanto o ciclo prog quanto o ciclo run. E também, na memória de programa, é onde eu armazeno as instruções que vão ser executadas do meu código. Então, é onde está o meu código que está sendo executado. Na memória do usuário, eu tenho o programa do usuário, é onde o usuário vai poder editar o programa antes de carregar ele. Basicamente aquela tela, todas as informações que estão nela aparecem no programa do usuário. Eu tenho as configurações de dados, se o usuário quiser fazer alguma modificação dos dados, se ele quiser, por exemplo, mudar os parâmetros do meu controlador P, do meu controlador PI, do meu controlador PID, etc. Eu tenho o buffer de comunicação, é nessa memória de dados que ela é mais volátil, que ela é voltada justamente para comunicação, então todo o buffer de comunicação fica nela, depois ela é transmitido e depois ele é recebido. Todo esse processo é feito nessa memória de dados. E também tem os dados de entrada e saída que ficam armazenados nessa memória. Por quê? Porque eu posso tanto acumular ela como descartar, dependendo se o meu CLP ele for um registrador ou não. Alguns CLPs não são configurados para armazenar dados, então ele pode só ler os dados atuais da planta, executa e manda embora esses dados. Então, é nessa memória de dados que ficam essas informações. Na memória de usuário, ele armazena os programas do usuário, toda a lógica de controle. A CPU processa o programa e atualiza a memória de dados internos e as memórias das imagens das entradas e saídas. Eu tenho uma memória da imagem das entradas e uma memória da imagem das saídas. E como são essas memórias das imagens de entradas e saídas? É basicamente saber se for isso aqui é basicamente as minhas entradas, o meu CLP, que eu tenho vários pontos, isso aqui digital, tá, gente? Então, se eu fecho uma chave, por exemplo, eu vou acionar uma determinada saída, uma determinada entrada, desculpa. Então, se eu fechei, então eu aciono. E aqui eu vou armazenando as palavras que são formadas a partir dessas entradas e saídas. Então eu vou catalogando essas imagens em determinados momentos. Então, assim que eu liguei a planta, quais são os estados do meu CLP? Quais são os pontos que estão ligados e quais são as entradas que estão desligadas? Eu vou guardar isso em uma palavra binária, 1 para ligado e 0 para desligado, e armazeno isso na minha memória de dados, na minha imagem de entrada. E da mesma forma eu faço para a saída. É aqui que eu vou ter a palavra formada e saber quais as palavras que serão
acionadas, quais as saídas que serão acionadas com base nessa palavra. Então, por exemplo, eu tenho aqui 0, então eu sei que nessa palavra aqui, esse ponto, essa saída, ela será desligada. E aqui eu tenho 1, então essa saída ela será ligada. Então eu vou enviar atenção nessa saída. Isso tudo no formato de palavras binárias. Então a palavra binária vai ser codificada nas minhas entradas e nas minhas saídas. O módulo de comunicação. O módulo de comunicação é extremamente importante, como eu já ilustrei para vocês, e são responsáveis por realizar a comunicação da minha planta como um todo. E essa comunicação ela pode ser tanto cabeada como sem fio. Claro que sempre respeitando as normas e as seguranças que eu preciso ter nessas comunicações. Se eu tiver uma rede que não é confiável, eu não posso utilizar o módulo de comunicação, porque eu posso danificar minha planta através de mensagens que podem ser entendidas de formas erradas, tá? Então, o módulo de comunicação pode ser tanto cabeado como sem fio, e também pode ter uma rede exclusiva para os meus CLPs, ou então eu incluir numa rede que já está presente na minha indústria como um todo. Existem várias tecnologias da comunicação. A gente vai ver o padrão RS-232, vai ver os protocolos Modbus, Ethernet, Profibus, entre outros, lá na nossa terceira unidade. Então, o módulo de comunicação é basicamente o que dota os meus CLPs da capacidade de se comunicar, tanto com outros CLPs, como com a minha estação de controle. E aqui, por fim, nós temos a ilustração final, com todos esses módulos reunidos em um só, em uma ilustração só, que eu tenho o meu módulo de entrada, o meu módulo de alimentação que está fazendo a alimentação de todos os componentes do meu CLPs, o isolamento óptico, eu tenho a memória, que está aqui interno, os dois tipos de memória, tanto a memória de programa quanto a memória de dados, e o módulo de comunicação, que se comunica diretamente com a CPU, enviando as informações para os outros CLPs ou recebendo as informações dos outros CLPs, e também com o meu terminal de supervisão, lá na minha estação de controle. Então vamos lá saber os tipos e estruturas de CLPs. A gente já estudou as vantagens, já deu para entender por que utilizar CLPs, já entendeu o que é um CLP e também os elementos que compõem ele. E por fim, agora vamos estudar as duas estruturas que CLPs possuem no ambiente industrial. Eu tenho a primeira estrutura, a estrutura mais barata de todas e as mais simples de ser implementadas, que são as estruturas compactas. Na estrutura compactas, todos os módulos do meu CLPs estão integrados a ele sem unidades removíveis. Então, meu módulo de alimentação, meu módulo de entrada e saída, meu módulo de memória, de CPU, tudo é interno do CLP. Então, eu tenho uma grande dificuldade da falta de flexibilidade disso. Eu tenho a quantidade de entradas e saídas pré-definidas, eu tenho um processamento pré-definido, eu tenho a capacidade de memória também pré-definida, porém, ele é bem mais barato e bem mais simples. Por ele possuir essa estrutura compacta em um só equipamento, então eu tenho a seguinte dificuldade. Se o meu equipamento danificar qualquer parte dele, eu tenho que trocar todo o equipamento. Eu tenho que parar a execução da minha planta, encerrar a produção, pegar o CLP, substituir para o outro para não deixar a planta parada e tentar consertar aquele equipamento como um todo, ou então, enfim, descartar aquele CLP por completo porque deu problema em uma dessas estruturas. Isso não é mais tão simples, porque acaba se tornando mais caro por precisar dessa substituição como um toda. Então, eu tenho um baixo custo inicial, porém eu posso ter um custo mais elevado no futuro. Além disso, por ser uma estrutura compacta, eu tenho o problema da expansão. Se eu estou utilizando todas as entradas do meu CLP, eu não consigo expandir mais o meu CLP. Eu tenho que trocar o equipamento como um todo. Então eu tenho essa dificuldade extra também. A flexibilidade é muito importante no ambiente industrial. Então eu tenho uma outra estrutura que sana todos esses problemas. Eu tenho uma estrutura modular que ela é dividida por compartimentos cujos módulos podem ser plugados separadamente. Então, por exemplo,
Em uma determinada planta, eu preciso de 5 entradas. Eu utilizo apenas o módulo de 5 entradas. Se eu preciso de 15 entradas e só uma saída, 15 entradas e uma saída, eu consigo fazer toda essa adaptação e essa flexibilidade no meu CLP com essas estruturas modular. Essa estrutura modular ela é excelente porque facilita a expansão, por exemplo. Nesse sistema que eu dei o exemplo, 15 entradas e uma saída. Comprei um outro equipamento, eu coloco mais uma saída, por exemplo. E assim sucessivamente. Então, é bem mais simples fazer a expansão por causa desse aumento da flexibilidade, por causa desses módulos que eu posso adaptar conforme eu queira. Na minha experiência, eu nunca trabalhei com a estrutura modular, porque ela é cara. Eu tenho essa flexibilidade é excelente, porém ela é muito cara, muito mais cara inicialmente do que a estrutura compacta como a gente viu anteriormente. E aqui tem a vantagem também que se um dos módulos queimarem, basta eu substituir esse módulo e eu posso continuar a execução sem grandes problemas. Então essa estrutura modular ela é bastante flexível e pode ser uma facilidade a longo prazo. A curto prazo, como eu falei para vocês, é uma estrutura bastante cara. Então, acaba se optando por utilizar CLPs de estrutura compacta. Mas é bom saber que existem também esses módulos. Então, quais são os critérios para escolher um CLP? Tá, eu sei de todas essas informações, por que eu tenho que escolher um CLP ou outro? A resposta de engenharia, como vocês já devem estar acostumados, já que vocês já estão perto de se formar, é depende. Depende da aplicação. Se eu precisar de uma aplicação com um número de entradas N, um número de saídas Y e assim sucessivamente, eu escolho o CLP baseado nisso. Dada a sua capacidade de processamento, dada a sua capacidade de entrada e saída, sua memória, sua capacidade ou não de comunicação com os outros CLPs e etc. Aqui na imagem que eu estou mostrando para vocês estão 2 CLPs da Sims com entradas e saídas diferentes. Para saber qual dos dois tem que escolher, não sei. A resposta é depende da aplicação que eu vou estar utilizando. Sempre levando em consideração quais os tipos de aplicação que eu vou utilizar, se eu vou precisar de um terminal único, multitarefa, executar várias tarefas ao mesmo tempo, várias entradas e saídas ao mesmo tempo, qual a capacidade do gerenciamento de controle, qual o tamanho da memória, o número de pontos de entrada e saída, o tamanho do programa do controle. Às vezes o programa de controle é demasiadamente complexo, então eu vou precisar de uma memória bem maior para ser armazenado lá essa capacidade de controle. A necessidade de coleta ou não de dados, o exemplo que eu dei para vocês, eu tenho CLPs que podem armazenar e CLPs que não necessariamente armazenam as entradas e saídas. A necessidade de funções de supervisão, se esse módulo vai se comunicar com a estação de supervisão, se não vai, se eu posso fazer a supervisão local ou apenas remota e etc. E também a capacidade da expansão futura ou não. Vamos supor que eu estou iniciando um projeto de CLPs e eu compro um CLP só que com 2 entradas e uma saída. Não sei nem se existe um tão simples, mas eu tenho que estudar a possibilidade de gastar mais inicialmente para depois, se eu fizer uma expansão, poder fazer com aquele CLP. Não precisar trocar todo o CLP, que vai acabar saindo mais caro comprar 2 ao invés de um pouco mais caro, um pouco com mais entradas e mais saídas e mais capacidade de processamento. Existem 2 tipos de CLPs que são bastante utilizados. Existem os relés programáveis e os CLPs propriamente dito. Relé programável, ele é basicamente um CLP com capacidade mais reduzida, com memória reduzida, com número de entradas mais reduzidas, com processamento mais reduzido e bem mais barato por causa disso. Porém, sua estrutura em geral é compacta. E eu tenho os CLPs. Os CLPs têm a estrutura mais complexa, mais entradas, mais saídas, mais capacidade de processamento, de memória e etc. Então, todas essas capacidades acabam deixando o CLP mais caro. Porém, dependendo da aplicação, eu posso optar por utilizar esses relés programáveis, tá bom?
Bom, e por fim, para motivar vocês, vamos estudar um pouco das aplicações em um sistema industrial. É uma aplicação bem simples para vocês praticarem, pensarem um pouco como deveria ser implementado nos CLPs. Vai ser basicamente assim que a nossa prova vai ser, então já fique ambientado de como é que o projeto que eu vou passar para vocês e como vocês vão implementar. Então, basicamente, aqui eu tenho um tanque misturador, onde o motor ele é acionado e ele gira fazendo misturar todo o líquido que é entrado aqui no meu sistema. E como é que esse motor é acionado? Através de uma ligação externa, e ele é acionado a partir de algumas informações, dado por esse switch de pressão ou por esse switch de temperatura, ou ainda com um botãozinho separado que ele pode acionar o motor a momento que o usuário quiser, no momento que o usuário quiser. Como é que funciona esse switch de pressão? Ele basicamente vale zero até não ter água ou não ter líquido aqui presente. E quando o líquido chega nesse sensor de pressão, eu aciono com o valor 1. É basicamente um sensor. Tem pressão ou não tem pressão. Então, basicamente, ele serve como um sensor de presença. E o de temperatura, bem, você já deve imaginar como é que a temperatura funciona. A temperatura, ele é também um switch. Então, 0 quando ele não está numa temperatura que eu pré-programei ele, ou 1 quando ele chega nessa temperatura. Ou passa dessa temperatura, enfim, depende do switch que eu estou utilizando. E a botoneira, bem, a botoneira é o manual button, push button, 0 quando ele não está pressionado e 1 quando ele está pressionado. E aí eu posso ter tanto um push button que segura quando eu aperto, ou um push button que eu preciso manter a pressão segurada. E basicamente como é que funciona? Ele vai funcionar da seguinte forma. A bobina de partida do motor ela vai ser energizada quando as chaves de temperatura e pressão são fechadas, ou quando o botão de comando manual for pressionado. Então, basicamente, o que eu tenho aqui? Eu tenho que a bobina do meu motor ela só vai ser energizada quando essas condições acontecerem. Primeiro, eu estou preocupado com a bobina do motor ser energizada quando as chaves de temperatura e pressão são fechadas. Então, é uma lógica E, então eu preciso dos dois estarem acionados ao mesmo tempo, como mostra essa imagem aqui. Essa imagem aqui vocês conseguem perceber que só vai haver tensão na bobina do meu motor quando o sensor de pressão estiver pressionado e o sensor de temperatura também estiver pressionado ao mesmo tempo. Então, eu vou ter uma corrente que vai sair dessa fonte até chegar no meu motor e essa tensão vai chegar finalmente no meu motor como um todo. Ou então, quando o comando manual for pressionado. E aí, é basicamente, eu tenho a minha tensão e a tensão vai chegar aqui no meu motor quando o meu botão de comando for pressionado, que é basicamente uma chave que eu vou ligar esse circuito que está em paralelo com esse sensor de pressão. Então, basicamente, a lógica I é uma ligação em série e a lógica OU é uma ligação em paralelo. É importante notar aqui que essa lógica aqui que está implementada é uma lógica de relés. Relés funcionam como se fossem botões. Então, são botões ou chaves que se comportam dessa forma. E aqui eu consigo passar essa lógica aqui para essa lógica aqui da direita, essa lógica que está implementada em relés, para essa lógica aqui que está na direita, que são as lógicas do meu ladder, que basicamente eu tenho esses dois tracinhos que vão representar minhas entradas e esses parênteses, ou esse semicírculo aqui aberto, que vai funcionar como minha saída. Então, basicamente, o que eu tenho eu tenho duas entradas, um do sensor de pressão e outro de temperatura, ligados em série, esses dois, e esses dois ligados em paralelo com o botão de comando. Esse botão de comando, assim que ele é acionado, eu envio tensão daqui até o meu motor.
Assim como se o meu sensor de pressão ou meu sensor de temperatura estiverem acionados ambos ao mesmo tempo, então eu envio uma tensão daqui até o meu motor. E é assim que se comporta a lógica ladder. Aqui é só uma ilustração, só para fazer a comparação da lógica de relé, que era utilizada antigamente, para a lógica atual, que é a lógica de CLPs programados em ladder. É importante vocês notarem que não tem grandes diferenças, então vocês não vão ter grandes dificuldades quando forem implementar. É uma lógica simples e é uma lógica extremamente visual. Então a gente vai conseguir programar e vocês vão conseguir testar utilizando o software que eu vou deixar disponível quando a gente começar mesmo a ver ladder, tá bom? No mais, gente, era isso. Qualquer dúvida, comentário e sugestões, eu estou disponível no meu e-mail e no meu WhatsApp. Fique à vontade para entrar em contato comigo. Até a aula da próxima quinta. Vejo vocês lá.